Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor venha nos dar grande graça, grande bênção para todos os dias estarmos meditando na palavra de Deus, meditando na porção que o Senhor tem para nós. E nós estamos começando agora o capítulo 15 do livro de Mateus, um capítulo bem relativo ao capítulo 8 de João, que o Senhor está num grande debate, uma grande demanda com os fariseus. Os fariseus têm perdido muitos membros nesse momento para o Senhor Jesus, por isso eles estão debaixo de sua maior ira, e essa ira vai alimentar de uma forma em que, num dado momento, eles vão ter como questão de honra que o Senhor seja morto, porque realmente o Senhor está os afrontando muito, muito. E o capítulo 15 começa com realmente um embate muito grande que eu vou precisar estar falando em duas partes entre hoje e amanhã, porque trata de um assunto muito grande. Vamos estar lendo então dos versículos 1 até o 14, que diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Até aqui. Nós temos muitos assuntos aqui, e aí eu quero então dividi-los entre hoje e amanhã. E eu vou deixar para amanhã essa questão do que o Senhor diz: o que entra pela boca não é o que contamina o homem, e sim o que sai. E eu quero falar de dois pontos aqui. O primeiro ponto é o começo do capítulo, onde os fariseus eles chamam a atenção do Senhor porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, como era a tradição dos anciãos. A princípio eu quero que você entenda como que funciona essa tradição de lavar a mão, porque ela existe até hoje. É uma tradição em Israel. Supõe-se que você hoje é um pouco diferente do que era nos dias de Jesus, mas eu quero fazer esse comparativo hoje, porque essa tradição existe até hoje. Você então terminou de tomar seu banho. Terminou seu banho, se enxugou, colocou ali o seu pijama, né, sua roupa de ficar na sua casa, e a janta está à mesa.
Você só foi tomar banho antes porque é assim que você preferiu. Quando você vai à mesa para jantar, as suas mãos estão limpas, você saiu do banho. Porém, qual era a tradição? Não meta a mão no prato, eles não tinham garfo e faca. Não meta a mão no prato sem antes lavar as mãos. Então esse cara que acabou de sair do banho, que está com a sua mão limpa, ia lavar a mão para começar a comer. Por que estava suja? Não, porque era uma tradição. Então os discípulos, né? Você vai lendo isso aqui, você pensa que os discípulos estão ali comendo com as mãos cheias de terra, cheias de barro, toda suja. E você fala, puxa vida, os fariseus estão querendo o bem dos discípulos e Jesus não está muito gostando, tal. Não, os discípulos não estavam com a mão suja, com micróbios que ia prejudicar a comida. Não, eles apenas não lavaram as mãos antes de comer por uma questão que eles não estavam preocupados com essa tradição dos anciãos. Os discípulos eram pessoas pobres que viviam ali nas vias marítimas, né? O único burguês, né? O único boy, né? Que burguês é uma palavra que eu não gosto, principalmente de falar mal dela. Porque você sabe, esse negócio de burguês e burguesia está falando da família, da igreja, dos judeus. Não pensa que eles estão falando de quem tem dinheiro, não. Os burguesinhos têm dinheiro, não. Burguês é os que Karl Marx perseguia. Não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso. Mas então, burguês é a família, burguês é a igreja. Então, eu retiro essa palavra burguês. Né? Então, o único playboy, o único boy, o único que tinha dinheiro, morava em Jerusalém, dali dos 12 discípulos de Jesus, era Judas Iscariotes, o que o traiu, por conta das suas convicções com os zelotes. Ok, então os fariseus estavam falando ali com homens simples, pescadores, de vilas tranquilas, que não se andavam meios religiosos, né? Eles não tinham lá a tradição de ancião. E lá se o Pedro queria ir lavar a mão antes de comer um peixe frito, sendo que logo de madrugada ele estava no mar de novo, ele queria comer aquele peixe, ele queria descansar, tirar uma soneca. Mas os fariseus estão falando disso, entendeu? Você pode. Você vai lá e você lavou sua mão. Você lavou sua mão. Porque o judeu lava a mão toda hora. Aí você chegou aqui, alguém te ofereceu uma comida e você quer. Aí você vai lavar a mão de novo. Porque é uma tradição. Eu vou lavar para poder comer. E aí eles foram chamar a atenção. E Jesus, então, conhecendo a maldade dos fariseus, porque o fariseu é esse tipo que acusa você daquilo que ele é. Então, o Senhor fala assim: eles transgrediram a tradição do ancião? Puxa vida, hein? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou responder fazendo uma pergunta. Por que, né, tá lá no capítulo, no verso 3. Por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então veja que o Senhor agora vai apontar uma tradição deles, mas essa sim é terrível, porque ela anula o mandamento. Essa tradição de lavar a mão ou não é só uma bobeira. Mas essa que o Senhor vai falar agora, ela anula o mandamento. Que ele fala aqui, ó. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas agora vamos pegar aqui o verso 5, a tradição. Olha a tradição. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ok. Eu sei que o verso 5 e o 6 não parece tão tranquilo assim, né? Realmente não é. Toda vez que você tiver um texto na palavra de Deus, que ele não for tão simples o seu entendimento, a sua conjugação for um pouco mais complexa, você tem outros caminhos. Um caminho aqui que para mim ia ser perfeito, né? Para mim ter toda a explicação, seria eu
lança a mão de um comentário bíblico, né, de um homem de Deus sério, né? Tem muitos comentários bons. Eu geralmente uso Champlin e Matheus Henry. Esses são os meus dois de ponta aqui que eu pego de cara, né? O Champlin, o Matheus Henry. Esses dois são os que realmente eu sempre tô com eles. Mas tem muitos outros. Eu gosto de ver, às vezes, todos os que eu posso, né? Todos que eu posso. Mas aqui eu acho que é muito tranquilo para você lançar a mão de um comentário. Então, e talvez você que está me ouvindo não tenha um comentário desse. Eu, graças a Deus, tenho e eu preciso ter. Mas você não tem. Então, o que, que você faz? Uma coisa que é fácil você ter, qualquer um que tem um celular tem, você tem uma Bíblia no seu celular e geralmente hoje todas as Bíblias têm colocado muitas versões para você ler, corrigida, Bíblia do século XXI, NVI, NVT. E aí tem uma das Bíblias que a versão dela é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E ela não é uma linguagem muito boa para você ler a Bíblia inteira, para você decorar os versículos, porque quase ninguém usa. Por quê? Porque a importância dela ela é muito boa exatamente para esse tipo. Funciona muito bem como um dicionário. Vamos ler o versículo 5 e o 6 aqui na Bíblia, na tradução linguagem de hoje, diz assim: mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Veja que eu li então o texto na linguagem de hoje. Aí nós vamos entender o que o Senhor está falando aqui. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que eu poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da tradição. O que o Senhor está querendo falar é o seguinte: eles estavam reclamando que os discípulos não observaram a tradição que diz tem que lavar a mão antes de comer, mesmo que você está com a sua mão limpíssima. Mas a tradição que os fariseus seguiam era a seguinte: como eu sou um servo de Deus e tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor, se meu pai e minha mãe tiver necessidade, eu não posso ajudá-los. Pai, me desculpe. Mãe, me desculpe, eu não posso ajudar vocês. Eu não posso pagar as contas do mês para vocês deste mês, mesmo que vocês estão muito endividados e sem ter o que fazer, eu não posso, porque tudo que eu tenho é uma oferta ao Senhor. Olha que mau caráter. Olha como são do diabo esses religiosos. Eles negavam ajudar os pais. E a Bíblia fala honrar pai e mãe. E eles colocaram uma tradição que impede o mandamento. Alguém chega e fala: rapaz, sua mãe. Isso aconteceu, né? A minha mãe teve um problema. Minha mãe nunca trabalhou em empresa, não era aposentada. E meu pai era um sujeito muito debilitado, com bebida, doença, não trabalhava também. Mas minha mãe ia dando os pulos dela, costurava, fazia muitas coisas. E ela foi acometida de uma doença sem ter registro, sem ter nada, e teve que pôr aquelas bolsas de colostomia. Foi um desespero, uma cirurgia de urgência em meio à pandemia. E agora? Eu cheguei lá, conversei com a minha esposa, falei, eu vou fazer o que eu puder pela minha mãe. Minha esposa falou, vai e faz. Fui lá, peguei, tinha um empréstimo que ela estava pagando, tinha também umas contas lá, eu acredito, eu nem lembro mais as contas qual eram. Peguei todas, paguei as contas. Eu não estava também tão bem, estava com alguma dificuldade. Paguei todas as contas, paguei o empréstimo sozinho. É minha mãe, meu amigo. É minha mãe. Eu honro a minha mãe, meu pai. São pessoas que me deram a vida.
Meus irmãos, é claro, todos meus irmãos são maravilhosos. Se movimentaram e uns levavam ela no médico e outros davam. Meu outro irmão comprava a despesa dele, já comprava da minha mãe. Alguns dos meus sobrinhos fizeram escala para estar com ela lá, dormindo junto, dando para ela ali o suprimento. Nessa época, meu pai, eu acho que ele estava em Taubaté ou na Bahia, acho que ele estava na Bahia com a mãe dele lá, passando uma temporada. Ele veio também para ficar perto. E aí, nisso, nós abençoamos nossa mãe. Nossa mãe está aí. Meu pai, infelizmente, já partiu, mas minha mãe, graças a Deus, está aí firme e forte, aposentada, está se virando. Mas o fariseu, que Jesus está falando aqui, que deveria, como mandamento, eu não tenho esse mandamento, mas graças a Deus que fiz, e se precisar faço de novo, minha esposa faz pela minha sogra, a gente realmente não vamos jamais abandonar os nossos pais. Mas era o mandamento, e esses fariseus eram os donos da lei. E eles então negaram ajuda aos seus pais baseado numa tradição. O que eu tenho é uma oferta para o Senhor, por isso não posso te ajudar. Você consegue entender a ira do Senhor com essa gente? Por isso que ele, no verso 8 ele fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Dizem glória a Deus, dizem aleluia, mas o pai e a mãe que está em necessidade que se vire. Bom, ok, eu acabei já falando bastante e nem entrei aqui no ponto 2 que eu queria falar, mas eu vou falar rapidamente. O ponto 2 aqui, no versículo 12, diz assim: Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes o que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram? Então os discípulos falou: Senhor, os fariseus não gostou do que o Senhor falou. Os fariseus estão tiririca com o Senhor. Os fariseus estão bravos. E o que o Senhor fala? Verso 13, né? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, em primeiro lugar, o Senhor está falando: os fariseus estão bravos? Então, eles não são dos nossos. Os fariseus não são parte da igreja do Senhor. Lembra a igreja lá? Mateus 13, 44. Tesouro achado, depois ele comprou, depois ele escondeu, depois. Então hoje a igreja é oculta, os filhos de Deus são aqueles que Deus escolhe de forma espiritual. Então na igreja há muitos crentes e há muitas pessoas, mas ali é Deus que sabe quem são seus filhos. Porque o joio e o trigo tem que crescer junto, porque no final os anjos é que vai decidir e arrancar, e aí uns vai para o cesto, outros vai para o mar, uns vai para o fogo e outros vão para o celeiro. Ok, já vimos isso. Então toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Verso 14. Deixai-os. Isso é o que muitos crentes não entenderam até hoje. Deixai-os. São cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O que significa isso? Quando há coisas dentro da igreja e não é a tua igreja, mas você acha que está errado, deixai-os. Você é o pastor deles? Não, deixai-os. Você é o oráculo de Deus na terra? Não. E mesmo que você fale que é, você não é. Porque o oráculo de Deus no Novo Testamento vai ser no findar dos tempos. Então, deixai-os. Mas infelizmente, o pessoalzinho vai pra internet para falar as músicas que prestam, as músicas que não prestam. Eu pego no pé da minha igreja com negócio de música. Tem música lá que fala: irmão, vamos cantar isso. Não, isso não é benção. Cantar isso não, vamos cantar aquilo ali, que aquilo ali é um louvor bom e tal. Mas eu não vou lá na internet falar mal da música da pessoa. Eu não vou lá fazer videozinho, músicas que jamais você deve cantar na igreja. Isso aí são pessoas que estão querendo ganhar dinheiro. Eles não estão nem interessados no que é o bom louvor, o que é o mau louvor. Eles querem dinheiro de internet, de like, de comentário. É assunto para outras questões. Então, a palavra do Senhor diz assim para nós: deixai-os. São cegos. Pastor, mas é um dos nossos irmãos. Pois é, mas se a gente não é chamado para cuidar deles, não mexe. Mas eu me indigno muito, então ora.
ora por eles, ora para que eles vejam, mas ora no anonimato. Não é lá ganhando like, não. Então, isso aqui que o Senhor fala dos fariseus, muito para os nossos dias. Não devemos sair por aí achando que é certo, que é errado e metendo a boca no trombone, não, falando que nós quer não, porque nem o Senhor pegou aqui o ponto dos discípulos em que os fariseus escandalizaram e foi lá bater boca com os fariseus. Ele expôs a hipocrisia deles e acabou. Os discípulos eles ficaram nervosos. O Senhor disse: deixa eles nervosos. Tem outras coisas para fazer. E isso tem que ser conosco. Amém? Tá muito grande. Então nós continua amanhã com a conclusão do texto. Amém? Fica na paz. Tenha um dia maravilhoso para a glória de Deus.